Salve, salve, concurseiro! Estamos aqui, então, para mais uma questão, gente. Dessa vez vamos fazer a correção das questões da prova da Polícia Militar de 2022, beleza? Vem comigo aqui. O tema dessa questão, gente, nós vamos corrigir a primeira questão, é a questão número 39. Verifique aí o número da questão no seu, na sua prova, né? Então, essa questão trabalhou com o tema quantificador lógico. Toda questão que trabalha com todo, nenhum, algum, são quantificadores lógicos. Se a questão pedisse para você negar o quantificador, você aplicar a regra, né, aquele mnemônico do pé, e aí tudo bem, né? No entanto, se a questão não pedir para você negar a frase, você tem que construir o diagrama para conseguir concluir algo. Vem comigo, então, na questão. A nossa questão diz o seguinte, tá? O primeiro ponto importante sobre ela é que ela é bem interpretativa. Por exemplo, na primeira expressão ele fala o seguinte, ó, nenhum médico desgosta de biologia. Ora, se nenhum médico desgosta de biologia, qual é a interpretação dessa frase? Nenhum médico desgosta de biologia. Ah, o sinônimo disso, ele está falando, então, que todos os médicos gostam de biologia. Então, esse era o problema dessa questão, era essa interpretação. Ora, se nenhum médico desgosta, é porque todos eles, então, gostam. Então, a interpretação seria, ó, todo médico gosta de biologia. Beleza? E agora? Bom, agora você montar o diagrama desta relação. Qual é o diagrama do todo? Vamos lembrar? O todo, gente, é só lembrar. Todo amapaense é brasileiro. Todo A é B. Ora, o A é como se fosse o Amapá e o B como se fosse o Brasil. É o primeiro conjunto que você desenha dentro do segundo. Sempre, sempre, sempre. Qual seria o primeiro conjunto aqui, então? Ó, dos médicos. Então, é o primeiro que você desenha, ó. Esse é o conjunto dos médicos. E todo o conjunto dos médicos está dentro de um conjunto maior. Qual é o conjunto? Ora, é o conjunto daqueles que gostam de biologia. Olha, o conjunto dos que gostam de biologia. Primeira declaração, tudo bem. Vamos para a segunda? A segunda declaração também em forma de interpretação. Ele fala, certos médicos também são químicos. Ora, certos médicos, que ele não está falando de todos os médicos, ele está falando de alguns. Então, certos aí é empregado no sentido de alguns. Alguns médicos são químicos. Então, pessoal, ele está falando que o conjunto dos médicos e o conjunto dos químicos tem alguns elementos em comum, uma interseção. Então, olha só, fera, aqui está o conjunto dos médicos. Então, o conjunto dos químicos, e aí que está o grande problema dessa questão. Ele tem duas possibilidades. Ou o conjunto dos químicos está aqui, olha. Aqui está o conjunto dos químicos. Por quê? Vamos raciocinar um pouco agora. Alguns médicos são químicos, seria esta parte aqui, olha. Alguns médicos são químicos. Esses médicos que são químicos, eles também gostam do que, gente? De biologia. No entanto, pessoal, olha só que ponto importante aqui para você. Você percebeu que o contexto, ele não fala nada sobre a relação entre químicos e biólogos. Ele fala aqui, ó, que os médicos e os biólogos, né? Que todos os médicos gostam de biologia. Ora, ele fala sobre alguns médicos e os químicos, mas ele não deixa claro a relação entre os químicos e os biólogos. Significa que se você desenha aqui o conjunto dos químicos, isso aqui é uma possibilidade. Não está errado, não, mas é uma possibilidade. Nesse contexto, eu tenho alguns químicos que são médicos, e esses químicos que são médicos, ó, observa que ele está dentro daqueles que gostam de biologia. Mas é possível, então, ter alguns químicos aqui, ó, que não gostam de biologia? É possível. Então, isso é uma possibilidade, não é necessariamente verdadeira. Sabe por quê? É possível também que eu tenha todos os químicos aqui dentro? Olha a segunda possibilidade, olha. Nesse contexto, o que eu tenho aqui? Olha, eu continuo tendo, gente, alguns médicos que são químicos, só que os outros médicos, desculpa, os outros químicos que não são médicos, eles gostam de biologia. Então, existem duas possibilidades para cá. Na primeira, os químicos que não são médicos, eles não gostam de biologia. Na segunda, os químicos que não são médicos, de repente, podem gostar de biologia. Isso é uma possibilidade, não é que ela esteja falsa. É porque o texto não fala nada sobre os químicos e os biólogos de forma universal. Então, gente, olha o que acontece. Em consequência destas proposições, é correto afirmar. Olha a letra A aqui, ó. A letra A, dúbia, né? Alguns químicos desgostam de biologia, ou seja, ele está falando que alguns químicos não gostam de biologia. Só que o negócio que ele está afirmando isso.
Você pode afirmar necessariamente que alguns químicos não gostam de biologia? Não necessariamente. Eu posso ter? Sim, posso. É uma possibilidade que pode ser verdadeira. Mas em um outro contexto, olha, eu posso não ter. Pode ser que todos eles, por serem químicos, também gostem de biologia. Então, ela também pode ser falsa nesse sentido. Gente, ela é uma possibilidade. Por isso que eu não poderia marcá-la. É interessante, é passível até de recurso, sim, porque dá uma ambiguidade entre as duas, tá? No entanto, a letra P, ela é necessariamente verdadeira. Ela não dá espaço para essa possibilidade aqui. Quer ver só? Alguns químicos gostam de biologia. Ele está afirmando que tem alguns químicos que gostam de biologia. Eu posso afirmar isso necessariamente? Pode. Aqui, olha, tá vendo essa parte aqui? Porque essa afirmação da letra B, ela é baseada na junção dessas duas afirmações. Ela é uma conclusão do argumento, sabe por quê? Ó, vamos lá. Todos os médicos gostam de biologia. Ora, se todos os médicos gostam de biologia, então esses alguns químicos aqui, olha, que são médicos, então obrigatoriamente alguns, eles também gostam de biologia. Então essa afirmação, ela é de fato necessariamente verdadeira. Então, por isso, a resposta do gabarito é a letra B. Todas as outras, gente, seguem um rito de ser falsa ou possibilidade. Por exemplo, aqui, ó, letra C. Quem gosta de biologia é médico? Não necessariamente. Não necessariamente, sim. Eu posso ter biólogos que gostam... desculpa, aqueles que gostam de biologia são médicos? Sim. Mas eu posso ter quem gosta de biologia aqui, olha, e ele não é necessariamente médico. Então, é uma possibilidade, igual a letra A. Por isso que não pode. Quem é químico gosta de biologia. Eu posso afirmar necessariamente que quem é químico gosta de biologia? Não, é uma possibilidade também. Ele pode ser químico e gostar de biologia. Ele pode ser químico e não gostar. Possibilidade. Letra E. Médicos podem ser químicos. A primeira parte está ok. Os médicos podem ser químicos, como nós vimos. Que não gostam de biologia, opa, opa, opa. O que está errado aqui, pessoal, é que esses médicos podem ser químicos, ok, mas que não gostam de biologia, aí torna falsa a questão. Por que, Shine? Porque esses médicos que podem ser químicos, olha, médicos que podem ser químicos, de qualquer maneira, eles não são médicos, sim. E o texto fala, por interpretação, que todos os médicos, sem exceção, eles gostam de biologia. Todos eles. Então, ainda que ele seja químico, ele vai gostar de biologia. Então, essa segunda parte que torna a letra E falsa. Por isso que nós não podemos marcá-la. Portanto, o gabarito mesmo é a letra B de bola, beleza? A letra E, a primeira parte está ok, mas a segunda parte que erra, porque se ele é médico aqui, olha, todos eles, os médicos, gostam de biologia. Então, a letra desculpa, errada. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, então, e até a próxima questão daqui a pouco. Valeu, gente. Obrigadão.